Olá, bem-vindo ao Interseção, o programa de política internacional do Estadão. O nosso tema de hoje é Venezuela e o nosso convidado é o professor Pedro Costa Júnior, das Faculdades Integradas Rio Branco. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco do porquê dessa mediação que está ocorrendo entre o governo e a oposição na Venezuela ser feita pela Unasul. Luiz, a questão da Venezuela chegou numa situação muito difícil, né? Uma situação de muita radicalização, muita polarização. Então, os chavistas e antichavistas, né? Na Venezuela, ou você é chavista ou você é antichavista, não tem um meio termo, né? Uma terceira via. Então, a coisa ficou muito radicalizada, né? Nós já temos aí 39 mortos, né, contabilizados nessas manifestações, mais de 100 feridos, né, diversos presos envolvidos nas manifestações, 2 prefeitos que foram destituídos do poder por causa das manifestações e estão presos, né? E precisava de um terceiro ator para poder colocar situação e oposição na mesma mesa para negociar. Então, quem poderia ser esse terceiro ator? Quem poderia ser? Tinha que ser alguém neutro, obviamente, né, que não pode estar nem do lado da situação, nem do lado da oposição. E, ao mesmo tempo, alguém que tem credibilidade internacional para poder fazer essa mediação. Então, a oposição gostaria que fosse a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que imediatamente o governo do Maduro, o governo chavista, rejeitou, porque aí teria a participação dos Estados Unidos, né? E os demais países sul-americanos também não gostaram da ideia, porque a ideia deles era que entrasse com a Unasul, que foi o que acabou prevalecendo. A Unasul, que é uma instituição de integração regional, que foi fundada em 2008, né? Teve grande colaboração do então presidente Lula, aqui do Brasil, e do então presidente Chávez, da Venezuela. Então, qual que é a vantagem para os países sul-americanos de fazer a negociação pela Unasul e não pela OEA? É porque você sai da tutela norte-americana, né? Você não precisa resolver o problema sobre os auspícios dos Estados Unidos. Então, é como se a América do Sul resolvesse os próprios problemas sul-americanos. Então, por isso a Unasul foi escolhida, legitimada, então a oposição aceitou. Aí, só para concluir, então está lá a Unasul hoje com 3 chanceleres, 3 representantes. Um é o embaixador, o chanceler Luiz Figueiredo, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Está também o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, que seria um país mais associado aos Estados Unidos, né, com bastante afinidade com os Estados Unidos, do governo Juan Manuel Santos, e o ministro das Relações Exteriores do Equador, que é representante do governo do Rafael Correa, que seria mais afinado com o governo. Então isso ficou de bom tom, trazer um da Colômbia, um do Equador e o do Brasil, para poder negociar. Ficou bom para o governo, ficou bom para a oposição. Professor, eu gostaria de falar em outras crises que houve na América do Sul, como, por exemplo, na Bolívia, no Equador e até no Paraguai, houve também, em maior ou menor grau, uma mediação da Unasul. O senhor acha que esse bloco está conseguindo suprir esse papel que antes era da OEA no continente? De que maneira o senhor avalia essa atuação da Unasul? Isso, no caso da Bolívia, por exemplo, quando também o Evo Morales, presidente da Bolívia, teve problemas com comunidades indígenas, né, com movimentos oposicionistas, a Unasul teve uma atuação precisa, né? Ela foi uma atuação de sucesso, né? Agora, o que mais me chama a atenção, sua pergunta é muito boa, Luiz, foi pela declaração que o John Kerry deu ontem, ministro de Estado norte-americano, né, representante dos Estados Unidos, que assumiu o lugar que era da Hillary Clinton, né? Foi candidato já a presidente dos Estados Unidos na reeleição do governo George W. Bush, perdeu para o Bush, foi chamado para ser ministro do Obama no lugar da Hillary, né? Ele deu uma declaração ontem que é uma declaração crucial para a gente entender as relações internacionais na América Latina. Ele foi ao Senado fazer um debate de rotina sobre os gastos e tal, e foi interrogado, como não poderia deixar de ser, sobre a Venezuela. E um senador republicano da Flórida... Marco Rubio. Isso, Rubio está afiado. Ele começou a questionar o John Kerry de uma maneira incisiva. Falou, olha, aquilo que está acontecendo na Venezuela não é democracia. Os Estados Unidos não podem cruzar os braços para aquilo que está acontecendo aqui. Ele usou uma expressão, ele mesmo usou uma expressão como que no nosso quintal. Ele usou outra expressão que eu não vou falar aqui, que é um pouco mais forte que essa. E o John Kerry disse o seguinte, eu não quero dar pólvora ou munição para o governo Maduro vir com essa história de golpe de novo.
Claro. Até porque, em 2002, os Estados Unidos teve participação direta no golpe que depois o Chaves durante 2 dias. Em abril de 2002, depois o Chaves volta, né, nos braços do povo. Mas o John Kerry disse, a grande declaração dele foi o seguinte: ainda bem que a Unasul está lá. Ele aprovou, ele legitimou a intervenção da Unasul. Como aqui na América Latina nós gostamos muito de tudo que tem um carimbo externo, né, um carimbo vindo do secretário de Estado dos Estados Unidos, né, cai bem. Então ele disse o seguinte: ainda bem, porque os Estados Unidos hoje estão numa situação muito complicada. Eles têm a crise interna, a questão da Crimeia também. Alta taxa de desemprego, eles têm que ver a coisa da Crimeia com a Rússia, eles têm o problema da Síria, eles têm o problema do Irã, eles têm o Oriente Médio, eles têm Israel e Palestina. Então, aparecendo um ator agora para poder ajudar eles na questão da Venezuela, parece não ser tão ruim. Então, John Kerry elogiou a atuação da Unasul, legitimando essa atuação. Isso é algo muito expressivo para essa entidade. E só para terminar esse bloco, professor, nesse cenário que o senhor está descrevendo, a OEA não perde um pouco do papel dela? Certamente, perde espaço, a Unasul ganha. Olha, nas relações internacionais, eu sempre falo isso para os meus alunos, não há vácuo de poder. Não há espaço para poder. Se um sai, o outro ocupa. Um cai, o outro sobe. Então, a OEA perdendo espaço, esse espaço não fica vazio. A Unasul imediatamente vai ocupando esse espaço. Agora, essa declaração do John Kerry é muito importante porque quando a própria OEA, né, quando o próprio Estados Unidos, que é o grande capitão da OEA, quem encabeça a OEA, reconhece a legitimidade da Unasul, significa que a coisa deu certo, né, enquanto instituição.